Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão Permanente do Meio Ambiente, que falará sobre o tema Encontros da ODS da Agenda 2030 da ONU, Eixo Biosfera, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira seccional e presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. Doutora, a palavra é sua. Olá, muito boa noite. Vamos dar início a mais um trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo. É uma satisfação recebê-los aqui, tantos que estão nos acompanhando aqui na nossa tela, na nossa sala, os nossos convidados também, todos que irão nos acompanhar pelo YouTube. Essa longa jornada dos ODS, iniciada desde o ano passado, sob a coordenação do Dr. Danilo de Oliveira, que é o nosso representante aqui do Observatório dos ODS, assim como da doutora Andréa Struck, liderança que está trazendo todas essas ODS para as telas aqui. Então, muito obrigada, doutora Andréa Struck, pelo trabalho, pelo empenho, né, por essa realização. Estamos quase no final, afinal de contas, são 17, né, ODS, e a Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo tem muito a agradecer, tenho certeza que a gente transmitiu muitas informações, tivemos aqui inúmeros profissionais, assim como os profissionais que estão aqui hoje, nossos convidados, a quem eu já cumprimento, né, o doutor Ricardo Cavalcante Barroso, procurador-chefe nacional do ICMBio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir prestar, né, essa colaboração, essa contribuição aí tão importante e de um órgão tão importante como o ICMBio. E também a doutora Lara Ivanic, gerente de advocacy da Oceana, né, que também vai falar aí bastante, principalmente sobre resíduos no mar, conforme me anunciou aqui a doutora Andréa na antessala. Eu agradeço também, vou deixar registrado aqui esse agradecimento para o doutor Fernando Luiz Gil, penso que seja dessa forma que se fala o sobrenome dele, que é oceanógrafo, né, na verdade, empresário, presidente da Associação Brasileira de Oceanografia, da Oceano, e secretário-geral também da Associação Latino-Americana de Investigadores de Ciência do Mar. Portanto, um time fantástico aí, né, todos amealhados pela doutora Andréa, que é uma das representantes também da Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, e que tem feito essa parceria conosco para a realização dessas lives, assim como também a doutora Rita Nolasco, da AGU, né, que também tem colaborado bastante conosco para a realização dessas lives. E nós pretendemos continuar, doutor Ricardo, doutora Lara, eu acho que esse é um trabalho que a gente, a rigor, na atual circunstância, né, e principalmente em relação ao tema mar, oceano, eu acho que a gente deve começar a colocar isso na nossa pauta diária, né? O que a gente tem ouvido de notícias, e vocês certamente trarão isso aqui para conhecimento de todos que nos assistem, a situação é muito grave, né? A doutora Lara, agora nos bastidores, também testando um vídeo que todos verão no decorrer da sua fala, nos deixa isso muito claro. Diariamente a gente recebe notícias, né, dessa magnitude, do gravame que os humanos, nós humanos, estamos levando como consequências, né, em todas as regiões marítimas do nosso país. E a gente, antes de passar a palavra aqui para a doutora Andréa, que vai coordenar aí a live, eu antecedi também falando aqui que eu vou deixá-los, faço essa breve abertura e depois vou deixá-los, mas a doutora Andréa gostaria que você fizesse o convite para que viessem participar conosco da nossa comissão,
A nossa comissão não é só para advocacia, a gente recepciona aqui também colaboradores, né, de várias outras áreas de atuação. Uma forma, de fato, acho que da gente dar conta, né, de toda a temática através das 15 coordenadorias que nós possuímos aqui. Uma delas é a própria Coordenadoria de Direito do Mar, uma coordenadoria que trata dessa temática, né? Afinal de contas, como eu disse, é tão importante quanto as outras. Na verdade, acho que tudo que se relaciona com o meio ambiente hoje é urgente, né? Então, nós estamos com essa coordenadoria recém-convidados, os nossos coordenadores, mas falamos na semana passada, por exemplo, da PEC 0322, né? Essa PEC polêmica criada aí muito recentemente, que merece toda a nossa atenção, embora não tenha nenhuma relação técnica jurídica com privatização das praias, mas obviamente que se ela entrar em vigor, há muito receio aí de que haja essa interferência. Então fizemos essa live, vamos realizar outras e temos um congresso aí também sendo desenhado que com certeza os senhores serão convidados. Então, muito bem-vindos, Ricardo, Lara. Muito obrigada novamente por aceitarem nosso convite. Eu passo a palavra para a doutora André, então, fazer a condução da live. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Rosa. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutora Lara. Uma satisfação estar aqui novamente no nosso 16º encontro. Aproveito para cumprimentar a nossa presidente da OAB do Estado de São Paulo, Patrícia Vasolini, e nosso coordenador dos ODS, da Comissão Permanente, doutor Danilo Oliveira, que está num compromisso, e nessa live ele não pôde participar, mas manda aí saudação a todos. Bom, pessoal, o que nós vamos discutir hoje com o ODS 14? Vida na água. Como que a gente conserva? Como que a gente preserva? Usa sustentavelmente os oceanos, os mares, os recursos marinhos, mas ao mesmo tempo, dentro de uma pesca sustentável, uma conservação da biodiversidade marinha, como é que a gente alia o mecanismo de desenvolvimento sustentável com a preservação e a conservação? Então, nós temos nossos convidados muito especiais do poder público, do terceiro setor, para incrementar esse diálogo voltado à pauta da Agenda Internacional, da Agenda 2030, para a sustentabilidade nas cidades, nos estados, no Brasil e, evidentemente, que no planeta aí, repercutindo local agindo local para repercutir globalmente. Bom, sem muita delonga, eu já vou passar então a fala do nosso primeiro convidado, que é o Dr. Ricardo Barroso. Ele é procurador-chefe do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que é uma autarquia federal que cuida das unidades de conservação criadas em nível nacional. E o doutor Ricardo, além de ser procurador federal, no qual a gente cumprimenta demais a parceria com a ESA-AGU, com a AGU aqui nesse nosso trilhar, né? E procurador-chefe da ICMBio, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi coordenador de projetos com atuação jurídica no IBAMA, orientador técnico e equipe regional de material ambiental indígena e de patrimônio cultural do PRF-5, exerceu ainda o cargo de coordenador nacional do Contencioso da Justiça da Procuradoria Federal do IBAMA, e ele tem um livro que vale muito a pena ler, que é Direito à Comunicação e Licenciamento Ambiental, pela editora Lumen Juris. Licenciamento ambiental é um tema extremamente importante também, junto com unidade de conservação, que ele vai explicar aqui para a gente. Bom, com essa trajetória, né, culminando aí num cargo, além de técnico, de gestor de uma autarquia aí federal, doutor Ricardo, estamos ávidos para ouvi-lo aí. Como é que o Brasil protege os espaços
especialmente protegidos nas áreas marinhas. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito aí as palavras e a apresentação da doutora Andréa, cumprimentar a doutora Rosa, parabenizar também pela iniciativa, cumprimentar a doutora Lara, nossa colega aqui, que vai dividir esse espaço com a gente na fala, né? A doutora Rita Nolasco, também, da escola da AGU, a Daiane, que está nos apoiando aqui, todos que, de algum modo, contribuíram para esse importante evento. A minha ideia aqui, doutora Andréa, é trazer, então, um pouco esse olhar, a relação oceano. A gente vive nesse momento muito crítico, né, do aquecimento global, mudanças climáticas, que a doutora Rosa muito bem pontuou, né, e fazer essa relação com aquilo que é o nosso core aqui, nosso business, né, no ICMBio, que é precisamente a implantação das unidades de conservação em âmbito federal. E nós temos, só para que se tenha uma noção, das 340 unidades de conservação federais hoje existentes no Brasil, nós temos 74 unidades de conservação que se relacionam diretamente com o ambiente marinho, né? Então, a gente está focando aqui numa análise que já preenche em torno de 25% da área coberta e sujeita ao regime de proteção das unidades de conservação que nada mais são do que espaços territoriais especialmente protegidos, instituídos pelo poder público, né, sobre um determinado polígono do território, sobre o qual se estabelece uma modalidade de regime de proteção diferenciados, que podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. E para introduzir, então, apresentar um pouco esse assunto, é fundamental que a gente tenha noção, então, da amplitude, da magnitude, da importância dos oceanos para a vida no planeta. Veja, não há como discutir qualquer relação associada ao clima, ao aquecimento global, sem envolver os oceanos, pela simples razão de que os oceanos envolvem em torno de 70% do território terrestre. Não é? É nos oceanos que se encontra 97% do volume de água do planeta. Não é? É responsável, inclusive, pela evaporação, 86% da evaporação existente no planeta advém dos oceanos. Então, imagine todo esse vapor de água em movimento, sujeito às alterações de temperatura e gerando precipitações, chuvas, né? Chuvas intensas, inclusive nos continentes, né? A gente tem visto exemplos muito claros disso, e é muito em razão das evaporações ocorridas no oceano que as inundações e as grandes chuvas vêm atingir aí algumas áreas do continente. Também os oceanos são responsáveis por absorver em torno de 98% da radiação solar. E tem uma função muito especial, que é a de sumidouro de gás carbônico, não é? E sumidouro desses gases que provocam o efeito estufa, sendo responsável por aproximadamente 20% da absorção, armazenamento dessas emissões de CO2. Então, a gente está tratando aqui de um aspecto central no que se refere à discussão sobre clima. Não dá para discutir clima sem discutir o papel dos oceanos nesse processo. Acontece que, apesar de tanta importância que se tem, a gente percebe, a doutora Lara estava apresentando aqui um vídeo que deve ser compartilhado, como a gente tem tratado mal, né? A quantidade de resíduos que são despejados nos oceanos e que afligem e atingem toda a biodiversidade, que também faz parte desse ciclo que garante um certo equilíbrio, não estático, mas um equilíbrio climático que permita o desenvolvimento sustentável da vida em todas as suas formas. A gente tem percebido que esse movimento causado pelo homem, com o aumento da temperatura decorrente da dispersão cada vez maior de carbono, não é, na atmosfera, tem provocado o aquecimento global, que também afeta a temperatura dos oceanos e provoca um fenômeno chamado de acidificação dos corais, não é, que é uma grande fonte de preservação da biodiversidade. Então, a gente tem uma grande capacidade de absorção do CO2, sobretudo ali pela camada dos fitoplânctons, né, na superfície dos oceanos, mas também que é promovida por esses outros recursos naturais existentes no oceano que estão ameaçados em razão da elevação da temperatura. Então, a gente está tratando aqui de ameaças reais. Para que se tenha uma ideia, a gente tem historiado eventos muito importantes de aquecimento do oceano com repercussão em branqueamento dos corais. A gente teve eventos em 98,
2010, 2014, entre 2014 e 2017, e também agora em curso, nesse momento está em curso um processo também de branqueamento de corais com perdas de milhares de quilômetros quadrados de corais ao redor do mundo. E dentro desse contexto, então, a gente traz aqui o papel das unidades de conservação. A gente tem aqui uma parte do nosso território litoral, né, que é protegida sob o regime de unidade de conservação, e eu queria apresentar para vocês um exemplo do Refúgio da Vida Silvestre de Alcatraz e da Estação Ecológica Tupinambá. Eu vou tentar fazer aqui um compartilhamento, só para a gente ter aqui uma imagem da unidade de conservação e dar um pouco mais de dinamicidade aí à nossa fala. Vocês conseguem ver a imagem? Bom, pessoal, essa unidade de conservação é o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatraz, essa é a ilha de Alcatrazes, né? E que dentro dela está conectada, implantada a Estação Ecológica Tupinambá. São duas unidades de conservação de proteção integral que juntas abrangem em torno de 70 mil hectares. Nessa unidade de conservação, tentar passar aqui para alguns dados, aqui a gente vai ter uma visão um pouco melhor, onde ela se localiza, ela está ali no litoral do estado de São Paulo, vocês vão ver esse desenho verde mais escuro, é o refúgio da vida silvestre de Alcatrazes, e essas bolinhas no meio são justamente as áreas da estação ecológica. E tem uma sensibilidade imensa, porque só nessas unidades de conservação a gente tem aí duas espécies de tartarugas, ambas ameaçadas de extinção, né? Mamíferos marinhos, dentre dos quais 3 também ameaçados de extinção, 64 espécies de macroalgas também, que dialoga com tudo isso que falei aqui, referente à absorção de gás carbônico, 465 invertebrados bentônicos, que têm importância fundamental também para a garantia da biodiversidade, 259 espécies de peixes, sendo 47 delas ameaçadas. Então, a gente está tratando, vou parar aqui o compartilhamento, só para a gente ter essa noção mesmo aí desses dados, de uma área super importante e sensível, né? Que garante uma série de serviços ecossistêmicos que, por exemplo, pode, como berçário de várias espécies de peixes, proporcionar estoque pesqueiro para atividades econômicas em outros locais. Então, a gente tem essa preservação dessa área, que vai garantir os estoques pesqueiros. Eu estou dando apenas um exemplo dessa inter-relação, não é, entre a proteção de uma unidade de conservação, mas que não se exaure em si, ela serve de serviços ecossistêmicos para muito além dela. Também posso citar o exemplo aqui de um outro serviço ecossistêmico das unidades de conservação marinhas, a vegetação e os próprios corais que existem, recifes que existem nas margens do litoral, que são capazes de diminuir os efeitos do aumento do nível dos oceanos, como aquecimento global, derretimento de calotas polares. O aumento do nível dos oceanos tende a aumentar a incidência do avanço do mar sobre o continente. Espécies que são localizadas nesse bioma, nesse ambiente, na zona costeira, como mangues, marismas, não é? Os próprios recifes, corais e as algas têm uma capacidade de impedir ou diminuir a reação, então são fundamentais do ponto de vista da adaptação às mudanças climáticas e também servem como medida de mitigação. Então, as unidades de conservação conseguem reunir atributos que vão desde diminuir o impacto em áreas mais vulneráveis, como também diminuir a incidência do gás carbônico na atmosfera. Tanto que hoje pesquisadores têm cada vez mais desenvolvidos soluções climáticas baseadas no oceano, não é? Porque não tem como pensar nas mudanças e no combate às mudanças climáticas se não passarmos pela compreensão dos oceanos e dentro dos oceanos essas áreas especialmente protegidas, né? Áreas que têm essa capacidade de servir como um repositório, como um estoque que vem garantir uma melhor proteção da biodiversidade no planeta, um equilíbrio maior na biodiversidade, com preservação de todas as formas de vida, né? Então, eram essas as considerações que eu queria fazer por hora,
doutor André, cumprimentando aí a todos, né, que estão nos assistindo, e fico aí à disposição para eventuais respostas ou comentários. Muito obrigada, doutor Ricardo. Só sabe que já tem pergunta para o senhor no chat do nosso YouTube. O pessoal lá do litoral, né, trouxe aí uma pergunta, mas de qualquer maneira eu queria agradecer demais, né? Tantas unidades de conservação, o senhor escolheu uma aqui do nosso estado de São Paulo para poder trazer a conjugação de duas unidades de proteção integral com esses serviços ecossistêmicos aí que o senhor colocou. Olha, eu vou fazer já um comentário antes de passar para a doutora Lara, é que o senhor fala como praticamente um biólogo, porque é tanta emoção e tanta riqueza de detalhes da flora, da fauna, que o senhor nem parece um advogado. E a gente agradece muito a simplicidade da sua fala, né? O senhor é tão eloquente, mas então a gente agradece demais essa simplicidade da fala, para a gente poder entender um pouco, não só a questão institucional e jurídica, mas tudo que se envolve, né? A vida marinha, né, e os oceanos. Então, agradeço desde já e depois eu passo para as perguntas. Bom, pessoal, é, além desse enfoque, né, de proteção dos espaços especialmente protegidos, né, e aí um cunho institucional, nós trouxemos aqui a gerente da Advocacy da Oceana, a Lara Ivanic. Ela vai falar um pouco dessa entidade, mas pela NAMA nós tivemos algumas conexões de várias campanhas, né, no Congresso Nacional, e o terceiro setor desenvolve um papel fundamental, né, na condução das políticas públicas, na observação, na militância, no ativismo, né, para que nem poder executivo, nem poder legislativo, nem judiciário saiam dos eixos. É uma das vozes mais qualificadas da sociedade. E por isso que a gente fez questão de trazer a, a Lara para falar aqui com a gente. E a Lara, pessoal, é engenheira ambiental pela Universidade Estadual Paulista aqui da Unesp, mestre em gestão ambiental pela Universidade de Yale, com MBA em proteção, gestão de projetos, perdão, da USP, né, Universidade de São Paulo. Na Oceana, ela está desde 2017 e atua hoje como gerente sênior da Advocacy Estratégia e lidera a campanha Combate à Poluição Marinha por Plástico. Ela é autora dos estudos Um Oceano Livre de Plástico, Mercado de Delivery de Refeições e a Poluição Plástica. Em sua carreira, Lara trabalhou em diversas organizações não governamentais e internacionais, em projetos relacionados à conservação marinha e gestão pesqueira. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sua pesquisa analisou os efeitos das áreas marinhas protegidas sobre a biomassa de peixes de recifes de coral em Raja Ampat, na Indonésia, e os aspectos de gestão que conduzem a essas mudanças. Ela tem um profundo conhecimento e paixão, mais do que conhecimento, paixão sobre o mar, é a sua fonte de liberdade, de inspiração e de energia espiritual, né? Ela é aqui nossa, do nosso estado, estado de São Paulo, e ela sempre cresceu assistindo expedições submarinas de Jacques Cousteau e passando férias na praia. Embora tenha formação profissional em engenharia, ela foi inspirada a focar sua carreira na conservação marinha, depois de mergulhar nas águas cristalinas do Caribe pela primeira vez. Quem se banha no mar sempre volta para o mar, né, Lara? E, gente, mais do que isso, eu estava assistindo Cidades e Soluções nesse sábado, e o André Trigueiro, né, nosso querido jornalista ambientalista, entrevistando quem? A Lara, para falar sobre plástico no oceano. A entrevista dela foi excelente, acompanhem lá no canal do G1, mas e eu não poderia deixar de encomendar, de solicitar a Lara para trazer um pouco para a gente o que é a poluição plástica, quais são os impactos, como que como cidadão, como advogados, como comunidade, sociedade, o que que a gente pode fazer, né, para ou exigir ou contribuir, enfim, Lara,
Fico muito feliz aí de tê-la junto com o Dr. Ricardo para falar sobre a proteção dos nossos oceanos e dos nossos mares. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Boa noite. Eu fico super honrada, até um pouco tímida, assim, depois de uma apresentação tão bonita como a sua. Mas queria cumprimentar todo mundo que está assistindo aqui online com a gente no YouTube. Cumprimentar a Andréia, né? Já está nessa jornada aí da campanha há algum tempo, né? Pela NAMA. Cumprimentar também o Dr. Ricardo Barroso, a Daiane e a Rosa que precisou sair aqui e agradecer imensamente pelo espaço, né, o convite para estar aqui contando um pouquinho do trabalho da Oceana e como é que a gente trabalha o oceano nas políticas públicas aqui na organização. Fico muito feliz que o Ricardo já me antecedeu, trazendo um pouco da importância, né, do oceano para a nossa vida, né, mas para, enfim, de diversas formas, na proteção da biodiversidade, regulação climática. Acho que esse é um excelente preâmbulo para a gente começar esse bate-papo aqui. E eu queria reforçar, além da importância ambiental, né, na regulação do clima, a importância socioeconômica também. Essa é uma dimensão que a gente traz muito também aqui no Olhar da Oceana, mas que ela está muito conectada também à preservação da biodiversidade, né, e à conservação dos recursos marinhos, que é também olhar para o oceano como uma fonte de proteína, como uma fonte de subsistência, como uma fonte de renda, para milhares de pessoas brasileiras, né, e pessoas no mundo inteiro que dependem do mar como um recurso. Sejam pescadores artesanais, sejam pescadores industriais, seja quem vive do turismo, seja quem vive da recreação, né, da navegação, quem vive do esporte, também relacionado ao mar. Então a gente também tem uma economia azul, né, e que depende de um oceano limpo, conservado e abundante, para que siga sendo, então, fonte de alimento, fonte de renda para milhares de pessoas. E quando a gente olha para os impactos que estão acontecendo no oceano, e são diversos os impactos, vou listar 3 aqui, né? Um que eu vou entrar de uma forma mais aprofundada, que é a poluição por plásticos, mas a sobrepesca e as mudanças climáticas, a gente vê que tem uma relação de muito desequilíbrio com um ecossistema que é importantíssimo para a nossa sobrevivência e para a nossa permanência nesse planeta. E muito disso vem da desconexão que a gente tem com o mar. A nossa relação com o mar, ela acontece quando a gente vai para a praia passar férias. E a gente entende que a nossa relação, ela está circunscrita aí. Mas a nossa relação com o mar, ela está, né, no fruto do mar que a gente escolhe consumir, se ele é uma espécie ameaçada, se ele foi pescado de forma correta. Mas ele também está na escolha do combustível que alimenta o nosso carro, porque as coisas elas estão todas conectadas, né? As mudanças climáticas que decorrem do aquecimento global e que decorrem, então, da emissão de gases de efeito estufa, acontecem principalmente pela combustão, né? Pelo consumo de combustível fóssil. Então, são relações um pouquinho mais diretas e mais distantes, mas quando a gente pensa como um todo, tá tudo bastante conectado. Então, acho que é um pouco disso da questão das mudanças climáticas e as consequências a gente já está vivendo. O exemplo talvez mais alarmante de todos, né? Um dos sinais mais alarmantes foi realmente essa catástrofe no Rio Grande do Sul, e que deixou praticamente um estado inteiro debaixo de água, então com impactos ambientais, sociais, econômicos. E essa é o tipo da catástrofe, né? Do novo cenário de emergência climática que vai ser o nosso novo comum daqui para frente, se a gente continuar fazendo mais do mesmo. O que a gente tem feito até aqui é mais do mesmo. Ainda são poucos os investimentos em transição energética, em reduzir, né, o aquecimento global. A gente tem o Acordo de Paris, que fixou em 1,5 graus o aquecimento global, mas que é um acordo voluntário, ainda tem pouco, né? A gente caminhou pouco, né, em direção a essa solução. Então a gente vai começar a viver isso mais no nosso dia a dia. E claro que tem consequências também para os oceanos. Um oceano aquecido, ele tem menos capacidade de absorver o calor que vem da atmosfera, então ele, né, perde um pouco dessa função da regulação climática. Como o Dr. Ricardo adiantou aqui bastante, né, tem a questão do branqueamento dos recifes de coral. Para quem o Brasil não é um país que depende essencialmente de turismo e de mergulho, mas tem diversos países no mundo que sim, né, ilhas do Caribe, ilhas do Pacífico, que dependem essencialmente de turismo e os turistas vão lá para ver um recife de coral bonito, colorido e acaba sendo impactado por um efeito de uma mudança climática.
Da mesma forma, quem depende da pesca artesanal, dos recursos que vivem desse recife de coral, também acaba sendo impactado porque tem uma disponibilidade menor de peixes, né? Então, as mudanças climáticas são realmente um dos maiores impactos, mas a gente também tem outros, e, né, sobretudo sobrepesca e a poluição por plástico, que hoje são o foco do trabalho da Oceana, inclusive no Brasil. Então, e dando um passinho atrás aqui, a Oceana, para quem nunca ouviu falar, é uma organização do terceiro setor, é uma organização que tem 23 anos já de existência, e no Brasil está há 10 anos aqui atuando no nosso país. A Oceana é uma organização que escolheu se dedicar exclusivamente à conservação dos oceanos, entendendo que esse é um recurso importantíssimo, ambientalmente, socialmente, economicamente, e por si só já é um trabalho bem grande, né? Nossa missão é proteger os oceanos e alimentar o mundo, então, assim, é bastante ambicioso. E a Oceana faz isso através de campanhas de advocacy. Então, nosso DNA é trabalhar com política pública, seja no nível local, seja no nível nacional, seja no executivo, seja no legislativo. Mas a Oceana se dedica a construir, fazer todo o processo de construção coletiva, a advogar pela construção de uma política pública, implementação e, em alguns casos, a fiscalização também de políticas públicas. Então, isso dá um caráter para a Oceana de uma organização que é baseada em ciência, porque nenhuma política pública começa sem dado técnico, sem fundamentação científica. Entender os problemas e quem são as pessoas, quem são os grupos impactados por esses problemas. Então, a gente tem um braço de articulação e de mobilização de movimentos sociais, de stakeholders, né, de indústrias, enfim, de setores diversos da sociedade, com relação às políticas públicas que a gente constrói. Muita comunicação, né? André já comentou aqui, né? Teve essa reportagem na Globo News, mas a gente pauta muito a imprensa com a produção científica que a gente faz e com as campanhas que a gente coloca na rua. E é todo o processo de advocacy, né? Então, é um processo bem trabalhoso, difícil às vezes, né? De a gente conseguir um resultado, mas quando a gente consegue o resultado, ele é sempre muito efetivo. Então, nesses 23 anos de existência, a Oceana já tem mais de 300 vitórias. Uma vitória é uma política pública construída e implementada. Então, 300 vitórias em 20 anos, 23 anos, é bastante coisa no mundo inteiro, e mais de 15 milhões de quilômetros quadrados de oceano protegido por conta dessas políticas públicas. A Oceana se dedica dessa forma, e trabalhamos em 5 grandes eixos, né? A maior parte deles relacionados à pesca, mas proteção de habitats marinhos sensíveis, então áreas que têm recifes de coral, áreas que são bancos de esponja, áreas que têm alguma sensibilidade, né, alguma vulnerabilidade, objeto do nosso trabalho também de proteção. Redução do que a gente chama de bycatch. Bycatch é quando você sai para pescar e você vai pescar determinada espécie e outra espécie vem, né, não de carona, assim, mas usando um termo mais simples, mas não era aquela sua espécie-alvo. Então, isso gera um impacto para essas espécies que são, sobretudo, ameaçadas de extinção. Então, redução do bycatch, implementação de medidas de gestão pesqueira para evitar a sobrepesca, transparência, aí é um papel super importante também do setor, né, de cobrar os governos a divulgarem os dados e, com esses dados, serem construídas as políticas públicas. E, por fim, toda uma frente de campanhas de combate à poluição, seja a poluição por resíduos orgânicos, provenientes, por exemplo, de agricultura, seja frear a expansão da indústria de petróleo e gás em áreas que são super sensíveis, porque tem recifes de corais milenares, etc., e a campanha de combate à poluição por plásticos, que também hoje está no nível global. No Brasil, nós temos essas 2 grandes frentes, então, das 5, nós temos 2 grandes frentes, que evitar a sobrepesca. Então, a gente tem uma campanha que é para modernizar a lei da pesca no Brasil, trazer um aspecto mais científico, né, com base em cotas de captura, enfim, que a gente tenha uma gestão melhor dos nossos recursos, e isso é super importante. E só fazendo uma conexão com o ponto que eu comecei aqui, a gente está muito desconectado do mar também na qualidade das nossas políticas públicas e na qualidade da informação que a gente tem sobre o nosso próprio oceano. A gente sabe muito pouco, no geral, né, em termos de biodiversidade, mas quando se trata de um recurso pesqueiro explorado economicamente, nós sabemos menos ainda. Não tem ferramentas de monitoramento, não tem ferramentas de rastreamento que funcionem para todas as embarcações. Então a gente tem uma questão muito séria, uma lacuna muito séria de informação.
que é bastante estratégica para uma política pública. Então, as campanhas elas vão olhar para essa frente, né, aí de melhorar a gestão pesqueira. E a campanha de combate à poluição marinha por plásticos, que é a mais recente da Oceana no Brasil, e na Oceana globalmente também, que parte, então, de um relatório, e a gente foi se debruçar, estudar o problema, né, quem são as grandes indústrias, né, como é que o arcabouço jurídico do Brasil endereça ou não esse problema. E construímos então um relatório que hoje é o Oceano Livre de Plásticos e que faz um raio-x mesmo sobre esse problema. Então, ele vai desde a produção de plásticos no Brasil, quais são os plásticos de uso único, né? Quais são os plásticos problemáticos, acho que aqui é importante a gente não demonizar o material como um todo, mas algumas aplicações que são utilizadas de uma forma bastante efêmera, né? Que geram um volume muito grande de resíduos sólidos. Esse tema do plástico ele é interessante porque a gente tem como consequência a poluição marinha por plástico no oceano e todo o impacto que isso causa, tanto para a vida marinha, quanto depois na geração de microplásticos que volta para o corpo humano. Mas a poluição por plástico ela não começa no mar, ela começa em terra. Então a gente também teve que sair um pouco do oceano e desembarcar na terra para entender o problema e entender que a solução ela também está em terra, porque ela começa na produção do plástico descartável, desnecessário e de uso único. Então tem uma interseção aí, né, entre a temática de oceanos e a temática de resíduos. E aí a gente entra bastante na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de seus decretos, para entender o todo, né, desse problema. Mas o que acontece hoje é que a gente tem um volume muito maior de resíduos sendo gerados do que a nossa capacidade instalada de gerenciar esse resíduo, seja por via da reciclagem, que ainda está bastante defasada, seja pela via básica, né, da coleta seletiva, aterros sanitários que vão destinar os resíduos. Mas a gente ainda tem uma realidade de quase 3 mil lixões a céu aberto. Esses lixões, à disposição inadequada, são uma das principais fontes que levam o lixo até o mar. E o plástico ele tem uma composição muito grande, né, na composição de resíduos sólidos urbanos. Ele não é um material biodegradável nem compostável, né, diferente, por exemplo, do papel, papelão e embalagens compostáveis. Então, isso dá uma característica para ele, que ele é leve, então ele é facilmente transportado por ação da chuva, por ação do vento. E ele é carregado, né, também por rios, por toda a bacia hidrográfica. O Brasil é o país com a maior rede hídrica do mundo. Então, tem um papel muito grande, né, dos rios de levarem o plástico até o mar. E antes do plástico ser um problema de poluição marinha, ele é um problema de poluição terrestre e de poluição de rios também, né? Então, a gente traz muito desse olhar através do relatório, com dados técnicos de produção, de impacto, de legislação internacional, o que os outros países estão fazendo, o que as outras empresas estão fazendo. E, a partir disso, a gente construiu um processo também coletivo de um projeto de lei que hoje tramita no Senado, que é o 2524, que é um projeto que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas ele é um projeto que é justamente de economia circular para tratar desse problema. E para avançar com essa tramitação, nós lançamos uma campanha, que é a campanha Pare o Tsunami de Plásticos, no ano passado, num evento no Congresso Nacional, e é uma campanha que ela já tem mais de 65 mil assinaturas, enfim, apoio da sociedade, apoio de catadores, apoio de mais de 80 organizações, né? A ANAMA é uma dessas organizações, e é uma campanha que eu vou deixar até aqui o convite, né, para quem quiser participar enquanto CNPJ, né, se você for uma organização do terceiro setor, pode participar, né, assinando junto, ou se você está aqui como CPF, pode assinar também a petição. Não vou me estender mais, é um assunto que eu poderia ficar aqui umas 5 horas falando, mas para encerrar minha fala, eu queria só passar esse vídeo que traz um pouco da dimensão mesmo do problema do plástico no mar.
Lara, realmente, né? Que vídeo impactante. Isso me faz lembrar que a gente imagina que todo resíduo, eu vou falar popularmente, todo lixo que a gente descarta, a gente quer bem longe da gente, né? A gente quer no aterro, a gente quer se livrar do lixo, simplesmente. E você está trazendo que esse lixo volta como uma onda e volta dentro do nosso organismo, da placenta, do nosso bebê, do nosso cérebro, de todos os nossos órgãos, né? E isso é muito grave, né? A questão do resíduo, a questão do resíduo no mar. Lógico que a gente está falando de plástico, né? Mas eu aproveito para ampliar aí para um ponto muito maior, né? Agradeço demais, Lara, a sua fala é, apaixonada e qualificada, técnica e cientificamente. E a gente agradece demais as duas falas que, de certa forma, se complementam, né? E, bom, gente, eu queria aproveitar aqui o momento e que a gente tem um tempinho e trazer algumas perguntas que estão fazendo no nosso YouTube. Tem muita gente aqui parabenizando, cumprimentando. E eu vou citar uma pergunta da doutora Estela Vivona, nossa querida membro da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui do AB São Paulo. Doutora, obrigada pela sua participação. E ela fez um comentário, né, que ela teve problemas, resgatou um problema lá em Alcatrazes, né, que é o Refúgio da Vida Silvestre, apresentado pelo Dr. Ricardo Barroso, que foi objeto de uma demanda coletiva, de uma ação civil pública, por conta de tiros da Marinha no local. E também ela faz um questionamento e licenciamento ambiental está sempre na pauta, né? Ela queria entender um pouco dos entrevistados, acho que é mais direcionado para o doutor Ricardo, mas Lara, fica à vontade se quiser também comentar, sobre as futuras eólicas offshore, né? Ela está preocupada com a questão dos aspectos ambientais, dos impactos dessa exploração, né? De PIG. E aí ela também fala da necessidade da gente ter, aí, de fato, uma lei de combate ao plástico, Lara, fazendo aí vozes com você. Então, vou pincelar aí essa participação da nossa colega de comissão e abro a palavra para o doutor Ricardo, se quiser fazer algum comentário, alguma resposta, doutor. Sim, doutora. Queria agradecer a doutora Estela, né, pelas colocações, eu acho que são extremamente pertinentes. De fato, o contexto de criação, já desde o momento anterior, com a Exec Tupinambá, que é da década de 80, né, já indicava essa incompatibilidade de regimes entre a unidade de conservação e a prática de tiro, né, pela Marinha do Brasil na região. Isso gerou um conflito, na verdade, uma conflituosidade permanente, né, que envolve a sociedade civil, envolveu também o IBAMA, envolveu a Advocacia Geral da União e depois, no caso, o ICMBio, que foi criado só em 2007, o que resultou, na verdade, em um conjunto de arranjos e acordos que ainda estão em fase de implementação, mas que permitiu a criação, sem perda da área da estação ecológica, de um refúgio da vida silvestre. Inicialmente seria um parque nacional, mas para criar um regime um pouco mais modelável, se optou pelo refúgio da vida silvestre e já foi publicado o plano de manejo, que nada mais é do que o documento que regra os usos dentro do espaço da unidade, tentando criar algum tipo de compatibilização. Fato é que, na verdade, essa prática de tiros nessa localidade, de fato, traz impactos negativos consideráveis e esse é um assunto ainda que merece uma resolução mais adequada para a sensibilidade do ecossistema. Esperamos que nessas composições que estão em curso pela Advocacia Geral da União, isso venha a ser alcançado. E um segundo comentário que eu queria fazer sobre o outro ponto, eu queria até compartilhar aqui uma tela sobre esses empreendimentos eólicos offshore, né? No caso do petróleo e gás, isso já está muito mais desenvolvido. A atividade eólica offshore está em franco desenvolvimento. Mas petróleo e gás já é uma atividade que a gente convive já há bastante tempo.
E dentro da implementação dessa política de oferta de poços de petróleo e gás, existe todo um trabalho do ICMBio, que é levantamento de informações sobre sensibilidade de áreas. Então, a gente tem hoje, para pautar a tomada de decisão sobre novos empreendimentos de petróleo e gás, sobretudo na costa marítima brasileira, o chamado PRIM, o Plano de Redução de Impactos de Petróleo e Gás Natural sobre a Biodiversidade Marinha e Costeira. Então, é muito interessante esse encarte, tá? Eu estou colocando aqui porque pode ser objeto de consulta, está disponível na internet, e ele faz um verdadeiro mapeamento das áreas por cores, a indicar se são áreas mais sensíveis ou aquelas áreas cuja o impacto é mais suave, então ele é mais compatível com algum tipo de atividade como essa. Claro que isso não significa que a atividade vai ser licenciada, vai ser autorizada, mas do ponto de vista da tomada de decisão, é possível, pelo menos, minimizar já de início, só pelo aspecto locacional, a colocação do empreendimento em determinado local ao invés de outro. Né? Claro que isso vai depender também de um licenciamento que vai avaliar se é compatível do ponto de vista ambiental. Eu estou falando isso, sei que não é o caso de eólica, mas para dizer que talvez os empreendimentos eólicos, pelos impactos que produz, né, desde ruído, a própria alocação e também sobre a imagem, né, a paisagem, deva também ter um tipo de plano, né, que consiga já antecipar melhores alocações desse tipo de empreendimento, né, de forma que no licenciamento ele já parta de uma compreensão de sensibilidades que permitam uma avaliação mais apropriada, mais acurada da localização e do licenciamento desses empreendimentos. Então, eram essas observações que eu queria fazer, agradecendo mais uma vez aí pelas perguntas. Muito obrigada, doutor Ricardo. Não sei se a Lara quer fazer algum comentário, mas eu queria dizer um convite da doutora Rosa Ramos, e eu reforço aqui, do seguinte, Lara, doutor Ricardo é advogado público, então ele já tem a OAB aí como uma casa, né, enfim, mas a Oceana fique à vontade para nos utilizar, nos usar, como é que a gente pode ajudar, né, tecnicamente, juridicamente. A Comissão de Meio Ambiente aqui nossa do Estado de São Paulo está à disposição, Lara. Venha participar com a gente, se você quiser, ou nos dê demanda. Nós temos aí uma coordenação específica dessa área, e temos vários advogados aí super militantes na área, como a doutora Estela aqui vivona, né, participando da nossa live pelo YouTube, né, então, fique à vontade aí para ter, né, a OAB aqui do Estado de São Paulo, a Comissão Permanente, como um parceiro, e utilize aí da comunidade jurídica, que é também muito preocupada com essas questões, né? E sobre o PRIM, viu, doutor Ricardo e Lara, ela está até pedindo possivelmente, né, um comentário aí da Lara, né, se pode pensar aí, né, como é que a gente pode estar utilizando aí em futuros planos. Então, Lara, já te passo então a palavra aí, nos dê lição de casa que a gente quer trabalhar aí junto com vocês. Excelente, André. O que não falta aqui é a gente precisar de apoio, porque é uma luta bem grande mesmo. Mas agradeço a doutora Estela pelos comentários, né, pelas perguntas também muito bem qualificadas. Eu vou tecer um comentário sobre eólicas e a lei do plástico. Sobre eólicas, acho que é importante esse ponto que o doutor Ricardo trouxe, porque não é implementar eólicas né, à torta e direito. Assim, a gente precisa ter um planejamento para implementar um empreendimento desse porte. Então, claro que a gente precisa ter transição energética, a gente advoga pela transição energética, por uma menor dependência, né, dos combustíveis fósseis, mas isso precisa vir de uma forma ordenada, precisa vir de uma forma licenciada e planejada. Então, a gente tem alguns instrumentos que precisam ser considerados numa decisão técnica. O que a gente vê é que muitos instrumentos, como o que o Dr. Ricardo mostrou, são produzidos como subsídios e no final a decisão ela é política e desrespeita muitos dos aspectos técnicos. E aí as consequências a gente acaba tendo que colher depois, aí vem o terceiro setor, judicializa, né?
Então, acho que o respeito ao que o próprio, né, as próprias entidades do governo têm preparado. Então, a ferramenta que o Dr. Ricardo trouxe é uma. Tem uma que também está em elaboração e constante reelaboração, que é o PEM, que é o Planejamento Espacial Marinho, que é uma ferramenta, né, uma política pública que precisa contemplar, né, aonde é que vão estar zoneadas essas áreas, né, das eólicas offshore. E também tem um outro instrumento do ICMBio, que é um mapeamento das áreas que são mais sensíveis, né, para espécies ameaçadas, então, tanto marinhas quanto costeiras. Então, são instrumentos que precisam ser utilizados, fora os subsídios técnicos que são produzidos pela academia, pelas organizações do terceiro setor. O que a gente está vendo hoje são eólicas que estão sendo construídas, inclusive em territórios pesqueiros, territórios quilombolas, desapropriando, né, famílias que estão historicamente há muitos anos, né, nas suas regiões. Então, assim, uma desconsideração, inclusive, do aspecto socioeconômico, né, das populações que estão ali. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente pode defender eólica a qualquer custo. Elas precisam respeitar alguns critérios básicos, né, para isso ser feito de forma adequada. Aí o impacto social precisa ser considerado, o impacto ambiental também, né, um outro super impacto ambiental é instalar uma eólica numa rota de ave migratória, né. Então, isso também precisa ser considerado do ponto de vista técnico. Então, acho que só algumas considerações com relação a eólicas. Com relação à lei de plásticos, de fato tem uma legislação, tem uma lacuna na legislação. E a gente aproveitou essa lacuna justamente para criar o que hoje é o projeto de lei 2524. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é hoje a nossa lei máxima, né, dos resíduos, ela vai legislar a partir do momento em que o produto se tornou um resíduo. E dali para frente, o que você faz com aquilo. E nem a política nacional e os seus decretos estão sendo cumpridos. Então, muitas vezes o Ministério Público entra nos estados, cobra as empresas para fazerem logística reversa das embalagens que são colocadas no mercado. E nem o decreto de logística reversa para plásticos tá na rua, né? Ele está sendo aí preparado já tem 1 ano e meio, mas anterior a isso também era um acordo setorial que não foi, né, recuperou 1,5% só das embalagens. Então a gente tem uma ferramenta que ela não funciona porque o custo de você fazer logística reversa, coleta seletiva, recuperar, ele é muito maior do que é você colocar uma embalagem de uma matéria-prima virgem, uma embalagem de salgadinho, que é extremamente barato, tem subsídio na cadeia produtiva, né? Não tem reciclabilidade. Então, é muito mais barato você colocar uma embalagem do que você estruturar todo um sistema de logística reversa. Então, essa conta ela não fecha. Como ela não fecha, ela transborda e ela transborda para todo o ambiente. Por isso que a gente foi trabalhar o conceito de economia circular, que é entender logística reversa, reciclagem como pontos importantes que já estão aí, né, abraçados pela nossa legislação, mas que não trabalha a questão do começo da cadeia produtiva, que é mudança no design, que é incentivo para embalagem retornável, que é reuso, enfim, incentivos para matérias-primas compostáveis. Isso também não está absolutamente incompatível, inclusive o regime tributário no Brasil, né, para essas embalagens. Você vê, a gente trabalha, uma organização que trabalha com oceanos, foi se meter em um monte de outras frentes, né? Porque o problema ele é muito complexo e não tem uma solução única, uma solução simples. E o projeto de lei ele também não é a única solução, ele vai tratar, né? Vai fechar a torneira. O nosso objetivo é fechar a torneira dessa poluição, eliminar canudo, copo, né? Aquilo que é absolutamente desnecessário e fazer circular aquilo que é necessário, que a gente entende que entram aí os grupos das embalagens. A gente está fechando a torneira. O resto que fica, que já está espalhado, aí precisa ser objeto de outras políticas públicas, né? Como, por exemplo, uma que está sendo preparada no Ministério do Meio Ambiente, que é a nova estratégia de combate ao lixo no mar. Então, tudo isso precisa conversar. As políticas públicas, elas precisam estar conversando, né? Coesas, para a gente ter, de fato, uma solução aí sólida. Sem dúvida nenhuma, Lara. Vocês acreditam que já passou das 8 horas da noite? Precisamos encerrar nosso diálogo aqui virtual. Agradeço demais. O pessoal está aqui comentando no nosso YouTube, participando demais, mas temos um tempo, né? E eu vou passar então rapidamente
para o doutor Ricardo e depois para a Lara, para suas considerações finais. Vou finalizar só agradecendo, expressando aqui minha satisfação dessa oportunidade, né? Aprendi muito aqui com a fala da Lara. Acho que é um tema candente e urgente, né? Que dialoga também com as preocupações que o ICMBio tem, não só no monitoramento de espécies ameaçadas, como também nessas áreas sensíveis, né? Protegidas ou não. Uma atuação muito importante do ICMBio é em favor da biodiversidade, e acho que tudo que foi colocado aqui expressa muito bem que isso está no centro das preocupações da humanidade. Eu diria que é um problema que transcende as nossas atuações locais aqui, políticas públicas no Brasil, mas é um esforço que se associa a outros na defesa da qualidade de vida do planeta, né? Então, queria agradecer, terminar agradecendo, desejando a todos um ótimo curso da semana e me coloco à disposição para outros eventos, doutor André. Muito obrigada, doutor Ricardo, o senhor e a equipe do ICMBio. Pessoal, o ICMBio foi uma autarquia criada em 2007, como um desmembramento do licenciamento ambiental para focar nessas unidades de conservação. Que decisão governamental acertada da então ministra Marina da Silva, e agora nós estamos colhendo os bons frutos. É perfeito, pessoal? Não, gestão pública não é perfeita. A gente tem sempre que avançar, sempre que seguir, mas é uma instituição hoje sólida. E eu fico muito agradecida do Dr. Ricardo trazer aí a parte jurídica, a parte de proteção, falando como um biólogo, inclusive, e trazendo para a gente essa riqueza, né, de proteção e de cuidado que as unidades de conservação, seus planos de manejo, o licenciamento e todos os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e do SNUC para a gente proteger todos os ecossistemas aqui, inclusive com foco nos oceanos e mares. Então, nossos sinceros e efusivos agradecimentos aí ao Dr. Ricardo e toda a equipe do ICMBio. E Lara, então, por favor, suas palavras finais. Bom, André, aqui também é uma expressão de agradecimento mesmo pelo espaço, pelo debate. Também agradecer a presença do Dr. Ricardo, eu fui voluntária do ICMBio. Minha pesquisa foi com áreas marinhas protegidas, então eu também sou super fã, né, desse tipo de trabalho, acredito muito. Infelizmente, o Oceano ainda não tem uma campanha no Brasil com relação a isso, mas vai vir. Mas globalmente a gente trabalha muito com áreas marinhas protegidas e com fortalecimento da gestão dessas áreas, porque não é só criar, né? A gente precisa gerir elas de forma efetiva. Então, eu sou super fã do trabalho do ICMBio. É um prazer estar aqui com você, doutor Ricardo, com todo mundo que ficou aqui até agora. Colocar o Oceano à disposição para colaborar, inclusive com a AB, eu acho uma excelente ideia, Andréia. Quem tiver ideia, quem tiver interesse, por favor, me procure. A gente tem bastante interesse, tem bastante demanda também. E vai ser super legal poder colaborar mais, assim, né, com a OAB, entender melhor como é que a gente colabora. No mais, quero deixar aqui os canais da Oceana para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar nosso trabalho. A gente está nas redes sociais, né, o @Oceana Brasil, LinkedIn também, né, todas as redes sociais. E quem se interessou pela campanha Pare o Tsunami de Plástico, dá para assinar a petição. O site é www.pareotsunamideplástico.org. Não sei se dá para colocar ali no chat, André, mas para quem tiver Já interesse, quem coloquei. quiser compartilhar, né, seria excelente. E estou à disposição também aqui em nome da Oceana. Quero agradecer, desejar boa noite e boa semana para todos. Obrigada. Muito obrigada, Lara. Já, já coloquei o link. Na hora que você já terminou, a Débora já pediu o link para assinar a petição, então já está no nosso chat para quem está ouvindo aí, ou vai ouvir, porque tem muita gente que ouve a nossa live depois, né, em outros horários que são mais permissíveis, né, mais convenientes. Então, fica aí o contato da Oceana e também da campanha para o tsunami de plástico. Lara, assim como o Dr. Ricardo, agradeço imensamente em nome da OAB São Paulo, através da Comissão Permanente de Meio Ambiente, a solidariedade de vocês em compartilhar seus conhecimentos, né, técnicos, científicos, e na labuta aí de cuidar do nosso planeta, especialmente aí com foco nos oceanos, mares, enfim, agradecemos aí imensamente.
E até a próxima, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.